nós tivemos agora o fechamento de mais um ano. Louvado seja Deus, porque o Senhor tem aberto nossos corações para sermos gratos a Deus, termos mais de Deus, mais conhecimento de Deus. E nos últimos dias eu tenho recebido muitas e muitas orientações de Deus, e tem sido algo assim muito profundo no que diz respeito a todos nós. Então eu louvo a Deus porque a misericórdia e a compaixão de Deus ainda está sobre nós. Obrigada, Deus. E o que nem todos podem dizer no mundo, porque em muitos lugares a misericórdia e a graça de Deus já cessou. E por que eu digo isso, irmãos? Porque nós precisamos ter que entender que a realidade de Deus, ela poderia ser ocultada de todos nós, por alguma razão especial, por alguma razão, sabe, espiritual divina, mas Deus é uma pessoa muito boa. Está nos oportunizando como igreja de Deus, a fazer aquilo que Ele queira que seja feito, e não aquilo que a gente quer. Então eu tenho a oportunidade de ser, na verdade, um palestrante. Eu tenho a oportunidade de ser até mesmo um animador de palco da igreja. Eu posso ser alguém que venha sustentar um evangelho enganador, mentiroso, que me convenha, que não me dê nenhum trabalho. Eu posso ser até mesmo alguma coisa que eu ache que esteja correta, no sentido pessoal humano, em que eu acho que devo tomar essa ou aquela providência. Mas eu não quero, de maneira alguma, entristecer a Deus. Às vezes algumas coisas, para mim era muito mais fácil virar as costas, irmão, não falar e não tocar. Mas o que eu sei, que tenho aprendido de Deus, que eu tenho que ser um homem verdadeiro. Evangelho não é para você levar o que quer, nem tão pouco aquilo que você simpatiza. Evangelho é uma oportunidade de Deus, que Deus nos dá, e às vezes isso não fica bem claro. Por que no Evangelho é uma coisa tão importante para nós? A salvação de nenhum homem é regra. A salvação do Evangelho de Jesus Cristo não é regra, muito pelo contrário. A salvação do Evangelho de Jesus Cristo é uma exceção. Alguns não alcançaram. Mas como assim, pastor? A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então não é regra. Ou seja, o Evangelho não é um direito diante de nós. O Evangelho é uma oportunidade. Então nós temos que levar isso muito a sério. E por que eu digo isso, irmão? Porque eu sinto pela atmosfera, irmão, da igreja, que a igreja, em determinados momentos, ela caminha com mais convicção, ela caminha com mais afetividade, mas há um momento que parece que ela começa a flutuar, e mesmo que eu não veja nada nos meus olhos humanos, o próprio Deus me traz no olhar espiritual. Bom, não há a saúde devida que deveria haver, muito pelo contrário, nós estamos mais perto do perigo do que aquilo que deveria ser uma realidade de estar em segurança em Deus. Então, é preciso entender, irmãos, que esse meu comentário de hoje, ele visa que todos nós entendamos como Deus me falou. Irmão, o produto espiritual que vai prosperar é só o que vier do Espírito Santo. O que não vier, não prospera. Então, eu quero dizer para os irmãos que existem muitas atividades na igreja em que elas são atividades que têm intensidade. Então, a oração, ao louvor, a os ensinos, mas o que na verdade você deve entender é que todo esse compêndio da pregação, dos ensinos, tudo que tem no universo religioso, isso tudo pode ser movimentado, mas acontece que nada disso agrada a Deus, porque não pertence à realidade ao qual é exigida por Deus. Ou seja, eu tenho uma igreja que ora, que jejua, que busca, que faz, mas o centro da realidade a quem nós deveríamos temer e realmente trabalhar para essa pessoa, sabe, com chuva ou com sol, a favor ou contra, essa pessoa tem que ser centralizada. E o Espírito Santo de Deus, ele tem visto entre nós que muitas das coisas que se façam, a igreja não está centralizada na vontade de Deus. Ou seja, nós fazemos os ensinos, nós fazemos a leitura, a pregação, mas há alguma coisa assim que foge. Bom, eu faço tudo isso, mas a minha vida não está pautada nisso. Ou seja, eu não quero que a minha vida esteja centralizada em Deus. Então ela está pulverizada, mas ela não está
verdadeiramente arraigado em Deus. Ou seja, eu tenho meus interesses, sabe, periféricos. E por um interesse parcial eu passo na igreja, ouço os irmãos trazerem uma palavra, mas o centro real é que eu, na verdade, não vou renunciar e não vou me entregar pelas questões de Deus. Então essa é a realidade que Deus mostrou e que faz até uma certa, às vezes, necessidade, esforço de você meditar. Mas peraí, eu faço tudo isso e Deus não está na minha vida? Deus não pode estar. Por quê? Porque quando nós entendemos a parte de Deus, nós começamos a entender que Deus é o centro de uma realidade ao qual eu vou ter que trabalhar dia após dia. E existe a possibilidade de eu estar trabalhando totalmente em vão. Por quê? Porque Deus não é o centro da minha vida. O Espírito Santo de Deus, Ele não é o centro da minha vida. Então eu queria trazer para os irmãos o entendimento inicial de que Deus me colocou um texto muito glorioso, que é o texto que está no Gênesis, capítulo 4. Capítulo 4, aí diz assim, capítulo 4, no verso 3 em diante. Amém? Amém. Diz assim: e aconteceu ao cabo dos dias que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu o seu semblante. O Senhor disse a Caim: por que tiras? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Beleza, irmãos? O desejo de cooperação da parte de Deus é que nós devemos olhar a questão da igreja, das nossas vidas, da salvação, uma questão mais profunda do que nós temos olhado. Existem muitas coisas que elas são próximas, mas elas não são o norte que Deus quer nos dar. Então elas são próximas, mas elas estão, na verdade, a um ponto de trazerem, sabe, notícias ruins para nós todos. E nós sabemos, mas por quê? Porque existem coisas que nós temos que validar, não porque eu preciso passar por isso ou aquilo, mas eu preciso observar. Então a palavra que está trazendo aqui o Senhor a respeito de Caim e de Abel. Nós sabemos que Caim é o mais velho, e ele é lavrador da terra, e Abel é o mais novo. Caim é o mais velho e Abel é o mais novo. Então eles têm duas ocupações: um lavrador de terra, que é o primeiro Caim, e o outro é o pastor de ovelhas. Quando nós estamos na casa de Deus, nós devemos entender as coisas de uma forma muito clara, muito transparente, para que elas realmente façam sentido na minha vida e na vida de vocês. E por que isso é importante? Porque nós sabemos, irmãos, que cada um de nós precisa ter uma realidade para poder se apoiar naquela realidade, e aquela realidade então serve de história para mim. Então hoje eu gostaria de começar falando de 3 realidades antes mesmo de entrar na pregação desta noite. Nós sabemos que Deus, Ele fala de várias formas, e algumas formas são muito claras e devem ser entendidas. E nós devemos entender o seguinte: que quando Deus nos dá um compêndio de Gênesis até Apocalipse, Ele está querendo dizer o seguinte: ó, nada que vá além e que seja produto do Espírito Santo prosperará. Ou seja, nada do que seja produto do Espírito Santo vai além. Ou seja, não tem interesse. Quando nós olhamos para Deus, nós devemos entender o seguinte: eu tenho 3 exemplos de fatos que ocorreram muito pouco tempo atrás. O mais recente tem 7 dias. Tem um que tem 8, 10 anos, e tem um outro que deve ter coisa de alguns anos também atrás. E o exemplo de Caim. A igreja de Deus, ela deve entender coisas com mais clareza. Deus é uma pessoa que Ele nunca vai deixar ser ridicularizado. Então, basicamente, no princípio é o seguinte: algumas coisas que você tem na sua mente,
que você coloca que Deus está ali ou acolá. Bom, se há alguma coisa para ele ser ridicularizado, é óbvio que ele não está nem aqui, nem acolá, nem em nenhum lugar. Seja homem, seja mulher, porque tudo está nas mãos de Deus, de uma forma muito clara, mas não uma forma, digamos, literal, sabe, da língua portuguesa. Não estou querendo dizer, está na mão de Deus, não estou falando isso. Estou querendo dizer, se você tiver em espírito, você está preso em Deus. Se você tiver em corpo, você está preso em Deus. E se você tiver corpo, alma e espírito, está preso. Então, qual é a saída que eu tenho, irmão? Estou preso. Deus cercou o homem por todos os lados. E aí isso começa a me trazer um certo incômodo. E eu pedi a Deus que me desse a direção, e Deus me levou a um lugar que eu nem lembrava mais com relação a essa experiência. Eu gostaria que os irmãos entendessem que, por exemplo, eu tenho uma experiência de 7 dias, a mais nova. Um certo homem de uma igreja, no Rio, isso tem 7 dias. E o Rei de Deus é testemunha de tudo que aconteceu. E você pode ver, você pode consultar, você vai achar essa ocorrência publicada na mídia humana. Um certo homem tomava conta de um pai. E esse homem era um homem supostamente cristão. Eu não sei qual é o grau, mas a gente vê que há uma discrepância. Então o homem tomava conta de um pai militar, e o pai tinha uma boa remuneração, o pai já era quase cego, então esse filho resolveu ficar com o pai. E esse filho é um homem que é um homem presbítero da casa de Deus, lá no Rio. Se a casa está em forma ou não, não sei, mas sei que é de uma certa igreja. Esse homem, há longo tempo, toma conta do pai, e o pai tinha uma boa remuneração, porque era um ex-policial, ou militar, coisa assim, e o filho, então, ficou por esse tempo todo. Em uma certa ocasião, o filho saiu, o irmão veio e roubou o pai e levou para a casa dele. O irmão foi na casa do presbítero, roubou o pai e levou para a casa dele. Quando esse homem rouba o pai e leva para a casa dele, ele disse naturalmente para o presbítero em silêncio, porque o presbítero não viu. O presbítero vai sem direção de Deus, naturalmente ficou indignado. Não, eu não sei se era a respeito da remuneração que ele recebia e que dava um subsídio de sustentação, ou o que era. Mas quando ele rouba, naturalmente, o pai, aí o irmão diz: bom, aqui em casa você não entra mais e eu vou tomar conta do meu pai. Então gerou-se uma briga. O presbítero, se estivesse cheio do Espírito Santo, se o presbítero estivesse cheio do Espírito Santo, ele não teria tomado a providência que tomou. Ele vai até a casa do irmão, tenta entrar pela porta, ele quase que derruba o irmão, faz uma força tremenda, está tudo isso gravado no vídeo, e então o irmão abre a porta porque ele não conseguiu suportar a força do presbítero, e eles começam a discutir, e a esposa filma tudo, e o irmão, chamado Marcelo, vai e dá o primeiro tiro no presbítero. Bom, e o presbítero continua indo para cima do irmão. Toma o segundo, o terceiro, grita como se estivesse chorando, e o resumo é que o presbítero tomou 10 tiros e morreu. Isso tem 5 dias, no máximo 7 dias. O que eu quero dizer? A vida de um homem cristão, se ele tem o Espírito Santo de Deus, ele não tem essas atitudes. Uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, ela não tem essas atitudes, porque o Espírito de Deus está na vida dela. E quaisquer tentações que uma pessoa tenha, ela vai raciocinar segundo convém o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é a pessoa fundamental que você, muitas das vezes, a pessoa que entende quem é que freia o homem, o Espírito Santo. O presbítero perdeu a vida, o presbítero perdeu naturalmente a oportunidade de ter a lisura diante de Deus, porque ele confiou mais na intervenção dele do que na própria intervenção de Deus. Onde eu quero chegar? Esse exemplo mostra que a ausência do Espírito Santo de Deus, você pode estar cantando, louvando, você pode estar adorando, orando, mas o Espírito Santo de Deus, ele não está
Espírito Santo é uma pessoa, porque Deus vai dizer o seguinte: bom, não me interessa. Por quê? Porque me interessa produto do Espírito Santo. Porque o que é produto do Espírito Santo, ele vai sempre ser tentado. O que é a tentação? A tentação é um convite do diabo para todos nós, todos os dias. Porque o que ele procura? Ele procura a minha falência. O diabo, ele sabe, eu tenho que colocar o pastor para falir. Eu tenho que colocar a falência da vida do irmão Eduardo. Porque é o propósito dele. Então, se eu vejo que ele tem esse propósito, eu tenho que olhar e seguir o exemplo de Deus. Muitas ocasiões, Jesus poderia ter lançado a mão como Deus, irado, e não lançou. E o que isso é importante, irmãos? Na casa de Deus, nós devemos entender o seguinte: por que eu estou preocupado com a igreja? A igreja, ela pode entrar numa falência, que ela tem nome de igreja. Nós podemos cantar os hinos, podemos fazer reuniões, podemos fazer encontros, podemos fazer cultos de ação de graças, e o Espírito Santo já foi embora. Por que acontece? Porque quando você não tem o Espírito Santo, o próprio Deus, ele começa a fazer a saída dele. Ou seja, você tem alegria quando o Espírito Santo de Deus entra, mas você não sabe onde ele vai embora. Esse homem, naturalmente, vai chegar ao presbítero, eu creio que ele tenha sido batizado, eu quero batizado com o Espírito Santo e tudo, mas a salvação não é regra. Então o Espírito Santo foi embora e esse homem morreu com 10 filhos. Agora eu tenho uma outra ocorrência. Digamos que a irmã Flávia, a irmã Laura dissesse: pastor, eu queria escrever sobre essa ocorrência, queria conhecer os protagonistas, queria conhecer as pessoas que o senhor está falando. Bom, irmã Flávia, irmã Laura, elas existem, com exceção do presbítero, que tem vídeo dele, ele entrando, ele saindo, ele morrendo, e tudo que ocorreu. Agora eu vou contar o segundo caso. O segundo caso é um caso também muito triste. E esse caso deve ter ocorrido no máximo uns 8 anos, 10 anos atrás. Eu conheci 2 pessoas, muito usadas por Deus, mas muito usadas. A irmã Laura e o irmão Almino conhecem uma pessoa muito usada, que é o pastor Toninho, muito usado. Essa pessoa, sem exagero, eu não sei até onde o pastor Toninho vai, mas essa pessoa era tão usada, que mandou fechar a igreja, fazia uma oração, e as pessoas caíram endemoniadas. Eu nunca fui no culto, mas me contavam como era, e era aqui. Pode fechar a porta, vamos orar e os demônios vão cair. Meu Deus! Caíram. Os demônios urravam dentro da igreja. Eles eram pessoas de oração, era marido e mulher, novos. E aí eles buscavam a Deus muito, se consagravam, iam para os montes, eles eram cheios de espírito. Bem humildes, mas tão humildes que andavam de bicicleta. E aí passava um tempo, Deus começou a usar essas 2 pessoas, mas usar de uma forma muito profunda. Eles oravam, jejuavam, buscavam a Deus, os 2 pregavam, enfim, eram craques do céu habitando na terra. Se eu olhar para aquelas 2 pessoas, você ia dizer assim: o senhor nunca vai desviar, o senhor nunca vai desviar, porque eram usados por Deus, e o Espírito de Deus estava na vida deles. O que eu quero que você preste atenção, que tudo que é produto do Espírito Santo, ele vai prosperar sem a história triste de ficar no meio do caminho. Essas 2 pessoas tinham uma igreja, talvez, com uns 300, 400 pessoas visitantes, tinham 300 a 400 pessoas, cheios de Espírito. Uma certa ocasião, a própria igreja, não sei se foi alguém de fora da igreja, deu um sedã para eles, era da Honda. Ele andava a pé de bicicleta, ele ganhou um sedã zero da Honda. E aí? Deus começou a fazer obra, ele ganhou casa, ele ganhou tudo. E uma certa ocasião, a própria esposa já tinha 2 filhos pequenos. Eles mandaram chamar os parentes todos: vem morar comigo, que minha casa é grande, dá para todo mundo. Vieram o pai, vieram todos. E continuaram morando com ele. Acontece que lá pelo meio, o mais improvável começou a acontecer. Ela começou com um desejo de ir para a academia, porque não tem nada de errado, está tudo certo,
mas começou a perder contato com o Espírito Santo. A mulher era de oração, já não orava como muito orava, já faltava os cultos, já não tinha um compromisso que até então tinha de buscar a Deus de madrugada. Uma mulher que expulsava demônio, uma mulher compromissada com Deus. E aí pegou a academia, começou a ir para a academia. Começou a ficar 1 ano, 2 anos, a mulher aparecia na rua, olha a pastora, era uma irmã chamada de pastora. E a pastora foi ficando grande, enorme, aos olhos carnais dos homens. A pastora usava um vestido bem apertado, uma saia bem apertada. Enfim, ela passou de pastora mais para uma imagem de Jezabel, não uma imagem de pastor. Mas um tempo então se foi, o pastor está sentindo a distância e ele também começa a enfraquecer. E a pastora está na academia 1 ano, 2 anos, 3 anos. Daqui a pouco, um homem de pseudônimo João Trovão aparece na vida da pastora. A pastora é cheia de respeito, mas ela está em queda. O Espírito Santo de Deus está indo embora. Meu Deus. Passa 2, 3 anos, eles com 2 filhos, a pastora então se envolve com João Trovão e vem ficar grávida. Isso aqui. E aí o marido já não sabe mais o que faz. Fazia o que acontecia, queria com o diabo, botava de costas, botava de pé, jogava o diabo bola para cima, ia para um monte de madrugada, ficava no monte 1 semana, 2 semanas. E então a pastora, vou botar o nome dela na mala, pseudônimo, ela ficou grávida. O pastor foi caindo, e o Espírito Santo ia embora. Um homem muito, mas muito usado. Está escrito no livro da vida, e Deus é testemunha disso que eu estou falando. Mas vocês podem até conhecer as pessoas que pertencem da igreja deles, a maioria caiu e nunca mais levantou. O que eu quero dizer é o seguinte: passou mais um tempo, a igreja começou a pagar o aluguel do pastor. Vou pagar o aluguel, vou pagar. Deus foi achatando, porque o produto que estava sendo realizado por aquele pastor e por aquela pastora era um produto que, diante dos olhos de Deus, ele diz: não, isso não interessa. Isso não me interessa. Deus disse no oculto: isso não me interessa. Por quê? Porque isso não é um produto do Espírito Santo. Meu Deus. E então aquela mulher ficou grávida. E a igreja passou a vergonha. A criança nasceu. E o pastor fez de tudo para aquela mulher voltar para ele. Aquela mulher não voltou. E no meio desse curso, a igreja fechou. O pastor arrumou uma outra mulher. E depois não quis a outra mulher, foi atrás dessa mulher, a primeira. E quando depois de um tempo insistindo, falando, ela escondeu. Quando ele chegou numa outra cidade, em que tinha passado já 1 ano, 2 anos que ela estava chegando da igreja, o pastor encontrou essa mesma mulher com outro filho, de outro homem, ali daquele que ele já tinha tido a notícia. Onde eu quero chegar, irmãos? Uma vida sem o Espírito Santo é uma vida que não há interesse por Deus de prosperar, aquela coisa ridicularizada que é um escândalo da igreja. E quem são, na verdade, os protagonistas da igreja? Somos nós. Então nós sabemos que podemos ser tentados, como foi esse casal. E ele tentou de todas as formas se levantar. Todas. Saiu da igreja, voltou para uma outra posição, de abrir uma igreja, de fazer, de acontecer, tudo que ele fazia, nunca mais se levantou. Mas aí eu pergunto, irmão Bino, o assunto de maior importância dentro de uma igreja é você entender que se o Espírito Santo, se o Espírito de Deus não fizer o produto do jeito que ele quer, ele abandona, porque não é interessante para ele, para dar continuidade naquele produto. Então, o escândalo que eles fizeram, e Deus usou tanto eles, mas tanto eles, só que tem Deus diz que acabou. Porque o que interessa, o que passa ainda não interessa. E quero dizer aos irmãos que tem um caso muito novo, os irmãos devem lembrar que é o pastor Paulo Júnior. E ele foi um homem esforçado, mas o Espírito Santo de Deus era mais que modelado da forma dele, que propriamente como o Espírito de Deus deveria ser. E em várias ocasiões ele pegou briga com o Espírito Santo
deveria se portar. Então, as pessoas iam a alguma reunião, ele pedia para as pessoas não falarem língua estranha. Não fala isso não. Não fala isso não, que isso não é de Deus. Então ele pedia para a pessoa não falar língua estranha. E devagarinho, como ele já começou a agredir a natureza divina do Espírito Santo, Deus foi tirando do púlpito. Foi tirando, e ele se encontra hoje desigrejado, sem o Espírito de Deus, em depressão, não sabe se vai estudar, o que fazer. Mas o que eu quero dizer é que você pode não entender, mas a pessoa que entra na obra de Deus, ela tem que entender. Se o Espírito Santo de Deus não estiver entre nós, por uma obediência óbvia, essa igreja, ninguém aguenta ninguém falar aqui dentro. Você não vai aguentar ninguém pregando, você não vai aguentar ninguém ensinando, ninguém louvando. Por quê? Isso enfada, isso vai tipo assim, chega, não quero mais saber desse assunto. O que acontece? Que quando a pessoa tem o entendimento da parte de Deus, e ela tem que entender, não vacila porque você vai ser tentado. É como se você dissesse para mim a coisa mais normal do mundo: olha, nós vimos o pastor Sérgio na praia com a irmã Rosângela. Tá, e daí, quem tem de errado? Não, peraí. A irmã Rosângela estava na praia de ninguém, sentada numa canteira. E o pastor de sunga, sem bebida, sem chinelo, andando na praia. Mas peraí. Mas quem tem? Não, você não está entendendo. Qual Espírito Santo vai andar com um homem de sunga? E qual Espírito Santo vai deixar ser ridicularizado e vai andar sobre uma mulher de maiô de biquíni? Qual? Deus me falou: você acha que eu vou ridicularizar a minha reputação de transcendental para andar sobre uma mulher com esse traje, para andar com um homem sobre? Não. Ali não tem Espírito Santo nenhum. Glórias a Deus. E aí começa a ruína da pessoa. O que eu quero dizer para vocês é que você deve entender as coisas com mais clareza. Aonde não há o Espírito Santo, o Espírito das trevas fala: eu comecei a tentar. Então, como? Aí você começa a ver a decadência da igreja. Ela começa a acenar para a direção em que esses que eu falei acenaram. Ou seja, às vezes você nem entende como são as coisas. Esses dias agora, tem uns 10, 15 dias, eu conversei com um pastor e ele estava me mostrando as pessoas da igreja dele. Ele estava de boné, de bermuda, descalço, não era de chinelo, de boné, de bermuda, descalço, não era de chinelo, com cavanhaque. E ele me diz assim: lembra aquele rapaz ali, pastor? Eu estou vendo. Então, ele prega muito. Ele apontou para o rapaz estava de boné, de bermuda, camiseta mundana, e ele disse que o rapaz pregava muito. Daqui a pouco ele traz a filha dele de short, de top. Esse aqui também Deus usa muito. Eu falei assim: não é possível que essa pessoa pense que Deus está nessa. Não é possível. E por que eu digo isso, irmãos? Quando você conversa com uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem um peso sobre o que ela sustenta. Uma igreja que não tem o Espírito Santo, ela faz uma obra para ela, não é para Deus. Meu Deus. Ela está sustentando a loucura dela, não é para Deus. Você está entendendo? Porque quando você chega num lugar, o Espírito Santo de Deus não está, irmã, ninguém consegue ficar ali muito tempo. Aí eu fiquei conversando com ele, perguntando as coisas. Eu falei assim: não é possível que ele esteja na missão. Não é possível. Você via nitidamente que ele não tinha nenhum compromisso com Deus, no sentido de você falar: você não era cheio do Espírito, não tinha Espírito Santo. Meu Deus. E aí eu fiquei olhando: meu Deus, não é possível que a pessoa não entenda. E se ele for embora, a igreja cai. A igreja são as pessoas. E quando nós entendemos isso, nós começamos a ver que o plano de Deus é salvar. Mas aí, como eu já disse no início, salvação não é regra, meu amigo. A salvação não é um direito, é uma oportunidade. Salvação não é regra, eu falo salvação. Por quê? Jesus diz que ele não veio, na verdade, para os sãos, porque quem está supostamente são já está doente. Ele veio para os doentes. Então nós aprendemos da parte de Deus o que, irmãos? Que esse ano de 2026 nós temos que melhorar muitas coisas. E por que eu digo isso, irmão? Porque quando nós começamos a entender que qualquer que seja, sabe,
a necessidade da correção da nossa rota espiritual, ela tem que ser aplicada. Aleluia. Se Deus permitir, dá tempo de corrigir. Mas se não Deus permitir, não dá tempo. Por quê? Olha, quando ele de alguém imaginava que esses casos do pastor e da pastora indo para a academia ia virar o que virou. Não tem nada de errado na academia quando você usa em legítima situação. Não tem nada. Você vai para a academia, vai fazer seu exercício, é recomendável, ninguém trabalha no campo, ninguém trabalha o tempo todo plantando como antigamente, não existia academia, mas os exercícios que se faziam eram outro tempo, da agropecuária, etc. E tal. Hoje é necessário fazer exercício. Não tem nada de errado na academia. O que eu quero dizer é o seguinte: aquela mulher foi persuadida, foi tentada dentro da academia. Houve um progresso do lado maligno e aquela mulher caiu. Ou seja, o convite da tentação é quase que inofensivo. Ele não te ofende. Alguém lhe faz um convite da parte do diabo, é quase que inofensivo. Não, leva não, é só para você pensar. Tá bom, mas daqui a pouco eu vou me envolver. O convite é inofensivo, mas a nutrição é a minha ruína, é a minha destruição. Quando nós entendemos da parte de Deus, nós precisamos entender o seguinte: o plano da salvação, o próprio Deus diz que estreito e apertado é o caminho que leva ao céu. Meu Deus. E são poucos que andam por ele. Salvação é algo que você pode perder assim. Essas pessoas que eu falei, com exceção do presbítero, elas não têm vida espiritual que você diga assim: senta aí que eu quero te ouvir. Senta aí e fala para mim que eu quero te ouvir. No início da minha vida, eu era bem mais garoto, eu lembro do Silas Malafaia na TV com 22 anos. Ele fazia um programa para jovens, parece que ainda tinha um resíduo. Hoje, ele fala de forma intelectual. Não tem Espírito Santo, ele foi embora. Meu Deus. Para muitos, as pessoas não entendem isso. O que aconteceu? Não tem Espírito Santo. Esses homens falam de forma intelectual, como qualquer religioso fala de Deus. Mas tem Espírito Santo? Não tem Espírito Santo. Porque é um produto que faz coisas que não tem nada a ver com Deus. Ele se mistura com o mundo, ele defende o mundo, ele quer estender, sabe, como um povo tem seus tentáculos e fica se mexendo, ele fica, procura o mundo aqui, procura ali. Por quê? Porque a persuasão demoníaca é uma persuasão que o que ele quer é o seguinte: vamos fazer uma tentação na vida dessa mulher. Por quê? Vai que volta, essa mulher se separa desse marido, ela pega uma inimizade com um, com o outro. Então nós temos que entender o seguinte: eu vou ser persuadido sempre. Mas daí? Você tem que entender que todo dia eles estão buscando a minha falência. Todo dia já, vamos ver se o pastor caiu, outro caiu. Você não imaginou que de 30 anos não caiu? Aquele pastor mais velho não caiu? Então, o pastor Sérgio é só mais um. Tenta em cima dele, vai que consiga, a gente consegue botar ele para baixo. Qual é a minha saída, claro? Se eu tiver uma ligação boa com o Espírito Santo de Deus, eu começo a entender que eu não vou nutrir de maneira nenhuma a minha tentação. Para mim é uma coisa: foi tentado, mas vai tentar me fazer isso, isso. E qual foi a tua resposta? Não, continue normal. Por quê? Vai passar. Não vou pegar na barra ou no corrimão da maldição. Não vai. Aleluia. Por que nós temos que olhar isso? Nós temos que olhar isso porque o irmão Albino está aqui à minha direita. E os demais irmãos estão à esquerda e à direita. Quando você olha, começa a entender que isso aqui é uma oportunidade. Deus está me dando uma oportunidade junto com os irmãos. Não tem nada certo. O que eu tenho que fazer? Quem tem que fazer o certo é você. Aleluia. Observa o que Deus fala nesse texto que eu li. Para a igreja. Vamos observar. Acompanhe comigo aí na sua vida. E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe um fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Conseguiram ver, irmãos? Ele trouxe uma oferta. A nossa vida, dentro do conceito de oferta, você traz para Deus uma vida em que Deus fala assim: gostei. Mas você pode trazer uma vida que Deus fala assim: essa vida não é para mim, essa vida é para você.
Porque, pastor, essa vida que você tem não é para mim, Deus. Essa vida é para você. Então, quando nós vemos aqui, nós vemos o quê? Que ele trouxe uma oferta, que era fruto da terra, ele era lavrador. E a Bíblia diz então, e Abel trouxe dos primeiros primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ou seja, Abel, naturalmente, pegou os filhotes das ovelhas, os melhores, nasceu os filhotinhos, pega tudo que tem de filhotes, tudo. Mas Abel pega todos os filhotes e leva para Deus. Um trouxe o fruto da terra e o outro trouxe os filhotes e a gordura e entregou para Deus. A Bíblia diz que o Senhor, para Abel, ele naturalmente atentou para Abel. O que é atentar? Ele aprovou Abel. Ele olhou para Abel e falou, ele deu o compatível com a realidade. E aí você entenda que quando você faz uma oferta, você tem que fazer uma oferta que seja uma oferta. Porque, por exemplo, eu posso falar, irmã Flávia, eu vou fazer um culto de ação de graça. Vou fazer uma bênção, irmã Flávia, uma bênção, um negócio gigante. E aí eu falo que eu tenho que fazer uma festa para Deus nos 5 continentes, porque foi muito grande a minha bênção. Chega aqui, eu convido os irmãos no domingo, compro 2 garrafas de Coca-Cola, meio quilo de mortadela e coloco aqui. Não, olha, eu recebi uma grande bênção e eu trouxe isso aqui para os irmãos. Meu Deus. Não é o fato de trazer, é o tamanho da minha comparação, da minha mesquinhez e da contaminação do meu coração. Peraí, você falou que recebeu uma grande oferta? Você está trazendo 2 Coca-Cola e 1 quilo de mortadela? Quando Deus olha para a oferta de Caim, a Bíblia diz que Deus rejeitou. Meu Deus. Não sei nem se Deus está dizendo, Caim, isso não é para mim não. Ô, gente, isso não é para mim. Isso é para você. Então a Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta de Caim. Na nossa vida espiritual, você deve entender o seguinte: quando você leva uma vida em que você não entende que se o Espírito de Deus não for hospedado devidamente, ele vai embora. Meu Deus. Você sabe a hora que ele entra, mas você não sabe a hora que ele sai. Mas por que ele vai embora? Ele nem avisa. Meu Deus. Dentro desse conceito aqui, dessa passagem, o que nós vemos aqui? A Bíblia fala só claramente que Deus, ele diz que aceita a oferta de Abel e aceitou também Abel. São 2 coisas diferentes. Aqui no texto está dizendo bem claramente que Deus aceitou as ovelhas, né, quer dizer, os primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor, o texto fala bem claro, para Abel e para a sua oferta. Então Abel era alguém que tinha valor diante dos olhos de Deus e Deus recebeu. Agora está dizendo aqui o texto no verso 5: mas para Caim e para a sua oferta não atentou, ou seja, ignorou, não recebeu. Meu Deus. O que ele viu em Caim? Ele ignorou e não recebeu a oferta. Naturalmente, Deus, pelo Espírito Santo, ele viu que Caim já não estava com uma vida naquele momento que lhe agradasse. Bom, eu não quero a oferta dele, não. Por quê? Só não está contaminado. Esse homem tem raízes daquilo que não deveria ter, mas já tem sinais pelo Espírito de Deus. Então a palavra de Deus fala muito claramente que ele ficou irado. Olha, alguém que não aceita o diálogo de Deus em ser naturalmente advertido de alguém que tem algum problema. A Bíblia diz que ele não aceitou, ficou irado com quem? Com Deus. E a Bíblia diz que descaiu-lhe o seu semblante. Ficou irado, e ainda se achou do direito de ficar aborrecido assim, ó. Como se tivesse razão. É óbvio que Caim não estava cheio do Espírito. É óbvio que Caim já tinha sido tentado. E quando ele traz a oferta, Deus fala: isso não serve para mim, não. Meu Deus. Mas isso não serve para mim. Meu Deus. Aí a Bíblia diz assim, no verso 6: o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Aí Deus vai e fala e dá a resposta clara ao assunto: se bem fizeres, não haverá aceitação
para ti, se bem fizeres, não vai vir aceitação para você. Se não fizeres bem, o pecado já é a porta. Ou seja, se você não fizer o bem, cara, o pecado está na porta. Ou seja, o pecado vai te dominar. Então, quando nós temos a tentação, que é normal acontecer, nós devemos entender que é o seguinte: o pecado está à porta. Ele está procurando fazer o que como pastor e na igreja? Que é dominar a igreja. Mas como eu vou dominar a igreja? Vou fazer eles errarem e o Espírito Santo de Deus vai embora. Vai fazer o quê? Faço eles errarem na igreja. Eles começam a trazer uma vida que seja da vontade deles e não da vontade de Deus. Mas pastor, mas tudo é difícil. Mas eles estão cantando, eles estão louvando, eles estão dizimando. Mas a vida que levam não é uma vida que dê dignidade suficiente para que Deus repouse na minha vida. Então, quando Deus não repousa na minha vida, a minha decadência vai começar. Por quê? Porque eu não tenho mais Espírito Santo em mim. Eu posso falar de Deus de manhã, posso falar de Deus de tarde, posso falar de Deus de noite, posso orar. Olha, quantos homens perderam o Espírito Santo e Deus falou no silêncio: isso não me interessa mais nada. Mas, não tem nada a ver. Grita e dou uma lata velha. Aconselha que não, um conselho da pessoa não tem peso. Nas palavras humanas não tem peso. Pode conversar um mês, 2 meses. Deus fala: está perdendo tempo, não tem nada. E o que eu quero falar? Meu Deus! Quando você olha para a situação de Caim, Deus está dizendo aqui: bom, Caim, se você fizer o bem, sabe, é claro que haverá aceitação para você. E se você não fizer o bem, o pecado já está para te dominar. E a Bíblia está dizendo então: bom, você tem ainda a oportunidade e o desejo de dominar o pecado, e o pecado vai ser dominado. Mas se não, cara, o pecado vai te devorar. A oportunidade que a gente tem que entender é que nem sempre as coisas acontecem 2 vezes. Quando eu falei para a irmã Rosângela, na praia, é claro que só um louco vai achar que a gente pintando as unhas todas, fazendo as sobrancelhas, só uma pessoa que não vai, que ela não tem necessidade, ela vai para a rua toda pintada, toda enfeitada. Mas peraí, você tem o Espírito Santo de Deus por muito menos. Ele está dizendo que não aceitou a oferta de Caim. Por muito menos. Olha, o Caim não foi para a rua, mas o Caim estava com o coração devidamente contaminado, inclinado a fazer o mal. Tanto é que Caim, a Bíblia mostra num resumo da síntese da palavra, que Caim matou o irmão. Alguém que vai matar o irmão está com o coração não de um dia para 2 contaminado, mas já está contaminado no tempo. Então ele fez o quê? Ele concluiu o homicídio na vida de Caim. Meu Deus! O que eu quero dizer aos irmãos? Que Deus é uma pessoa perfeita, uma pessoa muito justa, e que nós temos que entender que muitas pessoas, elas passaram, transitaram pela igreja. Nós temos um grande homem também no passado chamado Caifás, não sei se os irmãos conhecem. Ele já foi uma sumidade na igreja, perdeu o Espírito Santo, acabou. Paulo Júnior vai começar aquele hoje, ver se está cheio de Espírito. Ele pode falar de Deus, irmãos, mas aquilo vai enfadar de um jeito. Como a irmã Laura deu testemunho para a gente, fui numa igreja, pastor, Deus falou que não estava ali. Fui numa outra igreja, Deus falou que não estava ali, não estava mesmo. Meu Deus! Porque onde não é o Espírito Santo, você não entra, semente. Você pede a obra para acabar o culto. Quanto é o culto? E a pessoa pode dar sinais que o Espírito Santo de Deus está longe dela. Por quê? Você vai numa churrascaria, você quer ficar 3 horas na churrascaria. Fica olhando, né? Você vem à igreja. Quando o Espírito Santo de Deus já está na linha de risco, você vem. Se você ficar 20 ou meia hora confortável, você fica bem. Mas tem gente que não aguenta ficar mais de 1 hora dentro do carro. Por quê? Ela está cheia de Espírito Santo? Não. Ela traz um ritual. Mas quem está cheio do Espírito Santo, ele para e vai lembrar de uma profetisa que ficava aos 84 anos, ele deixava passar o dia inteiro na casa de Deus. Eu não estou dizendo que ninguém vai pegar aqui para ficar o dia inteiro, não é isso que eu estou dizendo. É que quando você chega na igreja, você tem que entender o seguinte: estou visitando o Espírito. Um certo dia desse, de uma forma muito natural, muito inocente, muito pura, o Bernardo conversando na porta da igreja, conversando com a irmã Rosângela, disse: eu tio,
A gente não pode dormir aqui, eu vou arrumar um lugar nisso, falou. Eu arrumo aqui nessa mesa, a gente se coloca. Ah, não tem cobertor, a gente só põe a toalha. Ele falou isso aqui. Voluntariamente ele disse, a gente se cobre com aquela toalha. Quando ele vem na casa de Deus, ele não quer sair, mas quem que prende ele aqui? Aleluia. Quem que prende ele a querer falar, mas quem que prende? Glórias a Deus. Se for embora o Espírito Santo, Bernardo não vai querer ficar mais na igreja. O que eu quero dizer é, entenda bem uma coisa. Eu não estou aqui dizendo para você que você não vai pintar o cabelo, que você não vai pintar a unha, que você não vai fazer isso e aquilo. Coloca só a sua cabeça no lugar. Quando o diabo coloca um shortinho de lycra, ele está dizendo o seguinte, vai que cola, vai usar, hein? Quando o diabo está dizendo para a pessoa, coloca uma blusinha de alcinha, vamos ver. Eu vou ridicularizar o Espírito Santo de Deus na vida dela, tá vendo? A pessoa coloca a blusinha, coloca o shortinho de lycra, coloca a camisa da academia e coloca a calça alegre. Não tem nada a ver. Eu vou ali de calça alegre, não tem nada a ver. Qual Espírito Santo vai andar com uma mulher exibindo? Qual Espírito Santo? Não tem nenhum Espírito Santo. Ó, ele já, eu não vou andar com isso aqui. Eu não preciso disso. Qual o Espírito Santo de Deus que vai andar com o pastor Sérgio de bermuda pela rua, de chinelo pela rua? Qual o Espírito Santo? Se os próprios muçulmanos andam vestidos e quando você vai visitar a sinagoga deles, eles dizem assim, aqui não, ocidental, aqui não. Quer visitar a sinagoga? Bota uma roupa dela, bota uma roupa. Aleluia. Mas ela pega bermuda, bota uma roupa, senão a bermuda vai embora. Aleluia. O muçulmano, que é você, quer dizer, os homens ocidentais, dentro da sinagoga deles. Os cristãos também não querem. Mas quando é você, mas pastor, você não tem nada a ver com usos e costumes. Não tem nada a ver. Você vê um cara agora invadindo aí o país, fazendo seu trabalho, todo mundo vestido de terno e gravata. Ele é um representante da nação americana. Nós somos representantes de Deus. Aleluia. 24 horas. Eu saí daqui do público, né? Desci. Me dá minha bermuda aí. Me dá meus shorts. Pastor, você só representa aqui? Ou o senhor representa Deus 24 horas? Aleluia. Se eu represento realmente com a fé em Deus, esqueça essa história de bermuda. Onde foi que você viu um homem santo andando de bermuda sem camisa? Quando é que você viu Jesus sentando na mesa sem camisa de bermuda? Quando é que você viu isso? Ah, mas você tem muitos costumes, não, irmão. A nação americana está lá há anos. E anos. Todos os que passam pela presidência da República estão lá de terno e gravata. Todos os juízes que estão lá em Brasília ou aqui em São Paulo, todos usam a toga, todos usam terno e gravata. Não tem nenhum juiz de tênis, não tem nenhum juiz de bermuda, nem tem de camisa florida, não tem. Aleluia. Agora aqui, o pastor Sérgio vai tentar, vai para casa, pastor, está muito cansado, está velho. Você vai tentar a bermuda dele. Que bermuda? Eu não uso bermuda há mais de quase 40 anos. Eu não quero dizer que estou fazendo nada de bom, estou só me colocando no lugar. Ou eu represento os interesses de Deus, ou eu sou fraude. A mulher tem que entender, não tem. Vai para a praia do jeito que você quiser, você vai de baiô, bota uma saia, bota uma blusa, bota uma coisa que cubra você. Ou você vai morar no céu, ou Deus fala, ó, os Espírito Santo de Deus, eu não vou você desse jeito, né? Meu Deus. Mas eu vou correr, vai correr, dá um jeito de correr do seu jeito. Mas eu vou para a academia, dá um jeito. Eu não vou andar com ninguém todo pintado, como se fosse um carnaval, nem vou andar com uma pessoa toda repuxada, maquiada. Por quê? Eu sou Espírito Santo, né? Que isso? Aleluia. Está me confundindo com outra coisa. E aonde é que eu quero chegar a finalizar? Oh, meu Deus. Eu quero trazer aos irmãos o entendimento de que o Espírito Santo de Deus, ele fala entre nós, mas a hora que ele vai embora, ninguém sabe. Por quê? Porque você está trazendo a sua vida conveniente para o Espírito Santo. Ele fala, essa vida é minha, essa vida é tua. Por quê? Essa vida é tua. Não tem nada de errado em você ficar na academia, não tem nada de errado em você correr e fazer exercício, não tem nada de errado. Mas você acha que eu vou atrás de você
dessa maneira, todo mundo olhando para você, para sua nudez, para sua sensualidade, você achando que não tem nada a ver. Será que tem algum maluco aqui, o Espírito de Deus é para casa maluco, que vai incorporar na vida de uma pessoa, fazer um papel de ridículo? Mas peraí, mas eu sou homem, eu sou mulher. Não, eu não vou entrar na vida de uma pessoa dessa. Então eu quero dizer o seguinte: Aleluia. raciocínio. O Espírito de Deus não quis aceitar nem a oferta de Caim. Caim já estava enveredado, de forma que trouxe uma oferta que pessoal, isso aí você fica manchado, e isso já veio cheio de má intenção. Aí ele diz que ele ficou irado com Deus, e depois ainda matou o irmão. Uma igreja deve ter consciência que se você não tiver intrínseco, mulher e homem, o Espírito Santo de Deus, Deus não vai ser ridicularizado. Meu Deus. E eu provo isso pela palavra também. Deus não quis abandonar a realidade de vida de Caim, mas abandonou Abel. Deus não quis a vida do sacerdote Eli. Deus não quis a vida dos sobrinhos de Arão. E eu, que nada, pode matar. Mas por que ele não quis, pastor? Porque não era produto do Espírito Santo. Meu Deus. Produto do Espírito Santo, ele frutifica com tolerância, ele frutifica com fidelidade, ele frutifica com uma realidade muito clara. Eu não posso ter uma imagem que, na verdade, eu falo assim: onde? Você está de sunga? Não, pastor, estou de túnica. Espera um pouquinho que eu vou orar e hoje eu vou ajudar, mas ele hoje não veio de túnica, hoje veio de bem bermuda. Não, eu só ando de túnica. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Mas por que você anda de túnica? Não, eu sou santo, então Aleluia. meu compromisso é 24 horas. Você sabe que o juiz também, ele é um homem da terra, que ele tem com uma vida ilibada, mas nem todos estão, mas ele tem que estar. Nós espiritualmente temos que entender, mas pastor, nós somos de costume, tudo de costume, irmão. O Espírito de Deus já foi embora na vida de muitos homens, na vida de muitas mulheres. O que eu quero dizer é: a igreja tem que tomar uma posição e entender que menos que faça, aliás, mais, é sempre menos. Porque eu sempre não falo. Eu entendo que assim como as pessoas fazem exercício na academia, por que o meu irmão vai para a academia? E ele vai até de madrugada. Ele está cuidando da saúde dele para ela estabilizar um patamar satisfatório para ele não ter problema de saúde. Então ele vai na academia. Legal. Parabéns, meu. Por que a gente tem que ter uma vida de atenção espiritual com o Espírito Santo? Irmã Flávia, hoje eu estou bem, mas amanhã eu posso cair. Então eu tenho que ter uma vida espiritual ilibada. Pastor, não veste isso não, porque o outro vai te induzir a vestir outras coisas. Moça, não pinta a unha não, por quê? Hoje você pinta a unha, amanhã você vai tirar a sobrancelha, depois você vai pintar a cadeira. Depois o diabo vai dizer assim: grita aí, vai que é nossa. Amanhã vai botar tudo. Começa um pouquinho, é um convite inofensivo. Então o que Deus está querendo dizer é o seguinte: ele quer permanecer. Mas se ele sentir que a igreja não está compensada, como ele já fez com outras pessoas, ele diz só assim: tchau, fica aí com a sua vida mudando, fica aí com os seus interesses mudando, que eu estou indo. Aí a pessoa vai pensar assim: mas quando você começar a ver as coisas não casarem, você vai entender por que não casa, pastor. Onde não tem Espírito Santo, irmão, não tem o propósito de Deus. Meu Deus. Imagina um pastor e eu sem o Espírito Santo. O que eu vou pensar na minha casa? O que eu vou pensar na minha vida? Vou pensar como uma pessoa mundana pensa. Agora eu digo para você: Deus colocou tudo pronto. Pastor, te deu o Espírito Santo, te deu as visões, te deu as revelações, já te levei lá no céu, pastor. Já te levei no céu não poucas vezes. Já abri teus olhos, você viu coisas que nunca nenhum homem viu. Já te falei de coisas e revelações que você nunca, nenhum homem nem ouviu. Está afastando com você, pastor, agora. Você sabe quem tem embora da tua vida? O Espírito Santo. Meu Deus. Acabou você, rapaz. Acabou você, moça. Porque se ele for embora, você vai ter outros interesses, porque a sua natureza vai, naturalmente, movimentar uma alavanca ao contrário. A tua bússola não vai ser mais o norte, vai ser, sabe, a terra. Então você tem que ser lá o quê? Cuidado com a vida que leva. Esquece esse negócio de teologia, que é uso e costume. Muitas pessoas, eu ouvi falar de Deus, falar.
E você fala assim, ela não imaginava que a flor de lis fosse ficar presa. Mas como aconteceu? Ficou preso, mas o cara levou 30 tiros. Mas eles estavam cheios de Espírito Santo. Não tinha Espírito Santo nenhum. Tinha um homem intelectual, uma mulher intelectual, mas não tinha Espírito Santo. E o que eu quero dizer é o seguinte: cuidado. Você já adquiriu um território, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, você é uma mulher de oração, você já adquiriu muita coisa. Agora a persuasão do inferno vem. Lembra do exemplo que eu dei para a irmã Rosane de biquíni? Peraí, Rosane. Você acha que tem Espírito Santo ali? Não tem nada. Você vê o pastor de sunga na praia, você acha que o Espírito de Deus está ali? Não tem nada ali. Nada, vezes nada. Eu estou na fila, já fui banido, estou na fila. Aí, pastor, não sei o que vão fazer com ele, não sei se a gente vai levar ele a óbito. Mas uma coisa Deus me deixa claro no meu coração: não tem interesse numa vida sem Espírito Santo. Deus não tem interesse numa vida que ela fica oscilando, pisa aqui e pisa aqui. Então Deus te mostra o seguinte: ó, acaba com isso para não passar mais vergonha e sermos ridicularizados. Tira! Tira! Por quê? É melhor silêncio do que começo. Então eu não quero ser tirado. Queridos irmãos não querem ser tirados. As irmãs não querem ser tiradas. Eu não quero, nem quero. Bom, não, deixar uma palavra para você: eu não quero ser tirado. E então que as irmãs não querem. O que eu vou fazer? Eu tenho que cuidar do Espírito Santo de Deus não ir embora. Eu tenho que cuidar da minha vida. Por quê, irmã? Eu espero ele, eu sou o tempo do Espírito Santo. Eu não vou ser louco de ter uma vida em que eu apurrinho ele. Não, faz o seguinte: você não vai ter problema comigo. Eu vou embora, você vai mergulhar no mar da tua vontade. Meu Deus! O que você quer fazer? Você quer roubar? Você quer prostituir? Você quer um evangelho falso? Vou te dar um evangelho do mundo todo falso. Te levar para a América. Bora para o seu lado. E nós não devemos entender isso como coisa boa de maneira nenhuma. Então, no ano de 2026, vou pedir encarecidamente aos irmãos com todo carinho: Evangelho do Paraguai não cura ninguém. Não cura, não salva, não transforma e não leva a vida eterna. Evangelho do Paraguai não é evangelho, é veneno. Não serve para nada no sentido espiritual, serve para te matar alguém matar. Os irmãos sabem que eu devo estar fazendo um procedimento cirúrgico no coração alguns dias agora. E eu não sei, eu pedi a Deus: se não for para fazer, faz dar tudo errado, não marca clínica, não marca planta, marca nada, vai dar tudo errado. E até agora Deus não fez. Então quero deixar uma vez para vocês: entenda bem, evangelho é evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma. É o evangelho da verdade. Tem sempre uma coisa que eu falei: eu não estou aqui para ser animador de palco. Eu quero chegar para Deus e dizer assim: Senhor, levei para todos eles. Todos que essa pessoa me deu oportunidade de pregar, eu preguei o evangelho da verdade. Agora, se a pessoa quer seguir o caminho sem o Espírito Santo, irmãos, eu não posso fazer nada. Eu só quero ter, sabe, a consciência. Cheguei diante de Deus, falei para eles de tudo sobre o mundo. Então eu estou querendo dizer o seguinte: se esforça para em 2026 seguir o evangelho verdadeiro que transforma você, que abençoa você, que cura você, que resolve você. Aleluia. O evangelho do Paraguai não tem o Espírito Santo, não cura. É a continuidade de uma alucinação. Vem o pastor aqui sem o Espírito Santo, cumprimenta os irmãos, o papai do Senhor, vem! Irmãos, quem pode levantar a mão? Irmão, dê a mão, fala aí. Jesus está na minha vida. É tudo errado. Jesus está, não tem Jesus nenhum. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele já se aborreceu, não foi embora. Só que tem que Deus deixa a pessoa na ilusão. Por quê? Porque a pessoa ama a mentira, ama as coisas do mundo. Olha, se eu amasse as coisas do mundo, você não acha que eu já tinha desviado muito tempo dessa igreja? Já tinha desviado, mas o Espírito de Deus está me trazendo, me sustentando, como ele diz: vou te levar até o final. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Quantos aborrecimentos eu já tive? Quantas obras em que eu fui tentado? Eu poderia dizer: você já não aguento mais, não, são anos. Vou até o final. Enquanto eu estiver respirando, Deus me dê graça, eu vou até o final. Agora, não você, animador de Paulo. Não vou pregar sem o Espírito Santo. Não vou viver sem o Espírito Santo. Não vou vacilar. Por quê? O Espírito Santo foi embora na vida dos antigos,
nas vidas de muitos que eu conheci hoje. Você acha que o Espírito Santo, irmão Flávio, não vai embora da minha vida? É só eu vacilar. Meu Ele vai Deus. falar pra mim, sabe, você viu a hora que eu entrei, você não sabe a hora que eu saí. Tchau. Meu Deus. É isso que vai acontecer, amém? Foi esse o meu obrigado, estou muito. Contribua com esta obra. Por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.